Olá, pessoal, eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, um podcast onde desaceleramos juntos para poder saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente. É um espaço para a gente deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar aqueles temas que nos ajudam a crescer com propósito. Vamos falar sobre um tema muito importante hoje, ciclovida. Do luto à luta por um trânsito mais humano. É uma história de dor, memória e ação. Quando a perda se transforma em luta por um trânsito mais seguro. Para poder enriquecer essa conversa, temos aqui convidados muito especiais. Elias Daia ou Daria? Daia, nenhum nem outro. Júnior, que é engenheiro, e a sua esposa, Carla Matias de Almeida, que é psiquiatra. São pais de Daniel de Almeida. Daia, que era ciclista, triatleta, né? E infelizmente ele perdeu a vida no trânsito. E trouxemos aqui para falar sobre esse assunto muito importante a ciclista Luciana Fioravanti. Aí acertei. Que com 50 anos de idade, ela me contou que foi sedentária por 44 anos. A gente não consegue acreditar olhando aqui para ela. Até conhecer o grupo Pedal Paulista. Correto. Ela é uma cicloativista. Você vai explicar para a gente depois o que é isso. E o resto vocês vão ouvir por ela, que inclusive traz o Pedal Delas, que é um grupo de mulheres. E ela é host também de um podcast sobre o universo do ciclismo. Correto. Elias, Carlinha, Lu, muito obrigada pela presença. Estamos muito ansiosos para ouvir vocês. E eu queria começar pelo motivo do podcast estar acontecendo hoje. Eu quero saber de vocês quem era o Daniel, como o ciclismo entrou na vida dele, se era esporte, lazer, também transporte. Começando desse começo, a gente destrincha o resto depois. Pode falar, mãe coruja, pode falar quem era o Daniel? É para falar, a gente está aqui para ouvir. Então, Daniel era uma pessoa muito intensa, né? Uma pessoa muito intensa, e ele estava num momento muito bacana da vida dele. Investindo muito na vida profissional, investindo muito na vida amorosa, na vida afetiva, com planos. E ele encontrou no triatlon, né, no ciclismo, na corrida, na natação, um caminho de vida, de saúde muito bacana, muito legal. Ele, profissionalmente, ele estava muito bem também, então Dan estava no auge da vida dele, assim, estava muito bacana. Não sei se você quer completar. Eu acho que o esporte para ele acalmava a cabeça dele. Dan era muito intenso, como o Carla falou, de uma agitação mental, não só física, mas mental, e eu acho que o esporte veio para acalmar um pouco essa energia que ele tinha, né? E eu acho que a escolha dele foi numa modalidade onde ele pôde experimentar cada uma das coisas, né? Na natação, onde você tem um pouco mais de reflexão, né? Quando você está nadando, eu acho que você fica mais reflexivo. No pedal, quando você tem um pouco mais de explora a competitividade. E a velocidade, né? Também, né? E a velocidade. Vento na cara. E eu acho que a corrida, porque ele se integra mais com as pessoas, né? Um esporte que permite que você, correndo, se integre com outras pessoas. Penso dessa forma. No dia do sinistro, ele foi pedalar, como era de costume. Conta pra gente o que era um aconteceu. Sábado, ele acordou às 4:30 da manhã e se preparou, foi pedalar. A gente estava esperando ele voltar do pedal para a gente viajar junto. A gente ia passar um final de semana na casa de campo da gente, seria o feriado prolongado do 9 de julho, né? Foi no dia... Cairia numa terça-feira, então a gente ia ficar 4 dias juntos, né? No dia 6 de julho, e ele estava com um batalhão, que chama pelotão, né? Pelotão, na Via Parque, que é uma via ali do Parque Ecológico do Tietê.
E ele já tinha percorrido acho que 1 quilômetro e pouquinho, e uma roda de um caminhão que passava na Ayrton Senna se desprendeu e atingiu ele dentro do parque, atingiu ele e mais um outro ciclista também. O outro ciclista sobreviveu, mas ele não resistiu porque basicamente o impacto foi todo sobre ele, né? Coisa que você nunca imagina, né? Que vai acontecer. Não imagina, de forma alguma, assim, foi um baque muito grande. E aí, dessa situação, dor, luto, sofrimento, como vocês resolveram trazer a campanha Ciclovida? Tá, a gente... Para ressignificar e também Sim. informar, né? Sim, a gente... Esse primeiro ano do luto é um ano muito difícil, né? Porque são todas as datas, as primeiras datas acontecendo, né? O primeiro dia dos pais, o primeiro dia das mães, o primeiro aniversário. E no dia 6 de julho, seriam 6 de julho de 2025, um domingo, eu particularmente, muito mais do que Elias, eu queria fazer algo que me lembrasse vida, sabe? Uhum. Ele estava num momento muito bom da vida dele e logo depois que ele faleceu, que o amigo dele, um dos amigos dele recebeu a notícia, escreveu um texto muito bonito no Facebook sobre ele, né? E sobre o que tinha acontecido, com uma sugestão de se instalar uma bicicleta branca no parque, falando um pouco da indignação, né, do acontecido, né, do acidente tão brutal. E foi a primeira vez que eu tive contato com esse conceito de bicicleta branca, né? Até quando eu li o texto dele, eu fui pesquisar e fui ver, e aí eu fiquei estarrecida da quantidade de bicicletas brancas, né, que existem na cidade de São Paulo, inclusive, né, mas no Brasil, a quantidade de ciclistas que morrem no trânsito. E aí, assim, como eu queria que fosse alguma coisa voltada assim, para a vida, um evento que celebrasse a vida, que honrasse também a vida dele, que fosse uma coisa, né, eu não queria que fosse um dia apenas de saudade e de tristeza. Eu queria que fosse um dia de saudade, de homenagem, de beleza, de encantamento. E aí a gente colocou, né, moveu tudo que dava para a gente mover, para ter as autorizações, para não só colocar bicicleta branca lá no parque, como também plantar árvores, né? Porque, assim, uma das questões é que a Ayrton Senna é uma rodovia que passa no meio de um parque, né? No meio de uma floresta, da Mata Atlântica, né? Foi destruída uma parte da floresta para passar uma rodovia ali, né? E a rodovia, ela é muito próxima da Via Parque. É impressionante como é próxima. É encostada, né? É encostada, né? E não tem segurança, não tem proteção. Tem uma proteção baixa, assim, que eu acho que é muito insuficiente. Uhum. Não, a gente não só acha, a gente agora sabe que é insuficiente. Sim. Né? A gente sabe que é insuficiente. Eu sempre falo, quando perde uma vida, independente do... É insuficiente, com certeza. Pois né? E aí a gente quis se envolver, assim, o que precisa ser feito, assim, para melhorar a segurança lá naquele local e no geral, né, como um todo. Aí, nas conversas todas que a gente tem, aí a gente fica sabendo que o trânsito do Brasil é o trânsito mais violento do mundo, né? Que são mais... Muito ruim a gente estar nesse ranking. É mais de um ciclista morto por dia no estado de São Paulo. De informações que chegam até a gente, né? Pois é, de informações que a gente tem, né? E tudo isso a gente vai, né, querendo transformar essa dor, assim, Dan não vai voltar, né? Mas o que pode acontecer, né? A partir da ausência dele, o que pode acontecer de vida, de promoção de vida, de promoção de educação para a vida, de promoção de medidas que possam favorecer isso.
Vocês Então, começaram foi a isso que fazer nos essas ações mobilizou. agora e pretende fazer A gente- outras ações, levar isso para o futuro? Sim, tem várias coisas assim que surgiram a partir daí, né? O plantio das árvores é algo que tem. A árvore, para mim, é vida. Sim. Né? Uhum. Além disso, se tivesse mais árvores, se fosse, não fosse apenas um gramado, se tivesse o que estava ali anteriormente, porque o que tinha ali Era Sim. naquele terreno era árvore, né? ia segurar, né? Talvez pudesse minimizar. o impacto, né? Então, tudo isso a gente pensou para esse dia, que aconteceu no dia 6 de julho, e aí junto com as concessionárias que também se envolveram, né, na uma disponibilidade muito grande, a gente pensou em fazer o folheto, né, que é o Ciclovida, para ser Eu quero distribuído. destrinchar o folheto aqui já, logo mais. No dia 6, ele foi distribuído nas rodovias das concessionárias, né? Ele foi distribuído nos bolsões de estacionamento dos caminhões no dia seguinte. Em algumas né? praças de pedágio. Praças de pedágio. E a partir daí, Elias já participou de uma conversa, de uma live com um grupo que promove segurança nas Sim. estradas, né? Uhum. Apoia os movimentos de segurança nas rodovias. Isso. E é isso, foi isso o que nos mobilizou, entende? Para que a partir desse 6 de julho, que marcou um ano do falecimento de Daniel, como que a gente pode se envolver em promoção de vida? Né? E foi daí que surgiu o Ciclovida. Fazendo um movimento, inclusive, para evitar que aconteça com outras pessoas, né? Que é Trazendo a luta, conscientização. É a luta natural, assim, que a gente percebe de um pai e de uma mãe quando perdem um filho, né? Natural não são todos que têm essa generosidade, né, com o outro. Às vezes, dentro do luto, a pessoa não consegue sair daquele lugar, fica estagnado realmente, né? Mas você, com muita sorte, tem essa serenidade, esse gesto lindo, Mas, Lu, eu não os dois, tenho, o casal, eu não tenho, não. Eu estou sendo muito ajudado por ela, porque essa capacidade eu não tenho. Para mim é sempre muito difícil falar disso tudo. Eu acho que eu ainda não tenho elaborado isso como ela tem elaborado. E eu me sinto hoje como mais do que uma companhia, um apoio ao movimento que ela está puxando. Mas para ela é importante ter você e também. Eu acho que a ajuda que eu posso dar é o suporte para isso, entendeu? Fazer acontecer aquilo que ela tem sonhado. Fazer acontecer, exatamente. Você é fundamental para fazer acontecer. Mas ela talvez seja por conta da profissão também, né? Ela como psiquiatra. Ela tem os mecanismos e as ferramentas. Que a gente desconhece, né? Tá longe do nosso alcance. Eu já disse a ela, eu queria entrar na cabeça para entender como é que esse negócio funciona, porque eu não tenho essa energia. Não consigo. Ela capacidade... vai ressignificando cada momento, cada passinho que ela dá, que atinge alguém, que vê uma resposta positiva, que planta uma árvore, ela vai vai ressignificando, né? Eu queria saber, Lu, você, assim que você chegou aqui, você fez um comentário comigo que eu achei grave. Um ciclista por dia... informações que chegam até a gente, Sim. né? Fora as que a gente não tem conhecimento. Isso é o que a gente escuta falar, mas se for se aprofundar no assunto, a gente descobre números maiores, né? Lu, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente chegar a fundo nessa questão. Como você chegou aí? Eu quero que você fale um pouquinho do Pedal Paulista, o Pedal Delas, a proposta do podcast, que agora casa completamente com o propósito da Carlinha e do Elias. Muito. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, dessa luta pela causa. Hoje a gente está aqui em memória do Daniel, mas de todos os ciclistas, no caso, que perdem a vida no trânsito. Sim, primeiro assim, é me solidarizar ao casal. Eu, como mãe, me coloco no lugar, comecei a ouvir a história e aqui me controlei para não... enxurrar de lágrimas, enfim, muito difícil realmente essa história, e tantas outras que a gente acompanha. Na verdade, assim, o que me mexeu muito comigo, realmente a história como um todo, mas a descrição do Dan, vou chamar de Dan, porque eu achei uma forma tão linda de se referir a ele,
porque a descrição dele é exatamente o que eu sou, né? O ciclista, ele tem muito dessa intensidade, né? Quando vocês falam, a cabeça não para, não para, a nossa cabeça ela é hiperativa. Então, assim, a gente procura o ciclismo e outros esportes, eu acho que justamente para ter uma forma de colocar para fora, de esvaziar a mente. Então, assim, quando você se referiu que no mar ele tem uma reflexão, no ciclismo também. Em cima da bike é onde eu consigo me esvaziar minha mente. Então, quando amigos meus, tem uma amiga professora de yoga, ela fala, nossa, mas você precisa fazer meditação. Eu falo, eu faço sempre que eu estou em cima de uma bike. Pedalando. Porque você não pensa em absolutamente nada. É o momento que você esvazia sua mente e quando você vem para algum lugar de reflexão é só para pensar coisas boas mesmo, né? Então você foi descrevendo e eu fui me vendo nesse lugar de uma vivência que eu tô tendo também, de estar numa fase boa, e me deu um certo frio na barriga, assim, sabe? Além de lamentar tudo o que aconteceu. Vou falar do Pedal Paulista, porque o Pedal Paulista ele tem uma importância muito grande na minha vida e de muitos ciclistas, né? Em especial, ciclistas que procuram o nosso grupo com questões psicológicas muito difíceis. Então, assim, a gente ouve muita história, até o nosso líder principal hoje, ele brinca recomendando que a gente faça psicologia para cuidar desses ciclistas, né? Então, chega gente com vários traumas, várias questões, né? Porque teve um término de um relacionamento traumático, e aí buscou ali no ciclismo. E que bom que está procurando o esporte, né? Sim, sim. Pessoas que já pensaram em tirar a vida, né? Chegaram muito perto do suicídio, e dentro do Pedal Paulista, passando a pedalar no Pedal Paulista, tiveram um ânimo maior assim, para a vida. Então, assim, o Pedal Paulista, ele é um grupo que ele está há 21 anos girando nas ruas de São Paulo. Ele é um pedal noturno e diurno. Ele promove cicloviagens, trilha, eventos ciclísticos, ações sociais. Ele está sempre inserido em movimentos importantes, e isso me atraiu demais quando eu fui fazer uma pesquisa de onde eu poderia pedalar, né? Porque até os meus 44 anos eu fui sedentária, por vários motivos e questões, e eu resolvi dar uma virada na chave, assim, da minha vida, né? Até pela disponibilidade que eu passei a ter, porque eu fui mãe muito cedo, me casei muito cedo, e não tinha tido tempo para isso. Enfim, numa pesquisa no Google, eu encontrei o Pedal Paulista, fui buscar maiores informações e fiz o meu primeiro pedal para nunca mais deixar de pedalar lá. E lá eu estou há 6 anos. Parece muito mais, por tudo que já aconteceu comigo. Então, assim, é um divisor de águas, foi um divisor de águas, como é na vida de qualquer pessoa, que deve ter sido na do Daniel também. Sim. Uma vez que você sobe em cima de uma bike, você nunca mais quer descer, você nunca mais quer largar. Minha irmã, depois dos 60, começou a estar viciada também. Sim. E aí, divisor de águas de verdade, e aí eu entro nesse grupo Pedal Paulista e começo a me envolver demais com tudo, né? Logo, eu sou convidada para ser guia, e como guia, e como eu também tenho a característica de colocar meu coração em tudo, eu fui de peito aberto, entrei de cabeça e me disponibilizei para qualquer coisa. Aí passei a ficar um pouco ali como que eu posso dizer? Na rede de apoio do nosso líder, que era super sobrecarregado com todas as tarefas que ele tinha para fazer. Tomei a frente de várias coisas, mas assim, tentando retribuir tudo que o pedal tinha feito por mim, em troca devolver com as minhas ações, né? Então passei a cuidar da rede social para ter um engajamento maior, ajudando com eventos, né? E estando disponível para tudo. E eu, gostando muito da fotografia, passei a ter um cuidado maior com os registros dos nossos pedais, das nossas trilhas, que é a recordação que fica de tudo isso, né? Um registro bonito. E aí tem essa situação que você se refere ao cicloativismo, que a figura cicloativista que eu tenho, assim, como maior, que inclusive poderia dar um auxílio gigantesco para vocês, é a Renata Falzoni, que ela foi eleita agora vereadora em 2025. Foi a primeira pessoa que a Carlinha sugeriu. Sim, sim. Renata Falzoni foi a nossa primeira entrevistada no podcast. A gente tem uma parceria gigantesca com ela. Ela já solicitou o Pedal Paulista que ajudasse em alguns pedais de um número grande de ciclistas, né, confiando na gente para conduzir todas essas pessoas.
Hora e outra a gente está junto, ela já pedalou com a gente no Pedal Paulista, agora tem um evento super importante, que talvez seja interessante vocês circularem por lá, para fazer a divulgação desse projeto, que é a Shimano Fest, que acontece no Memorial da América Latina. Começou quinta-feira, ontem, e vai até domingo, né? Então, a gente vai se encontrar com a Renata Falzoni lá. Se for o caso, de repente, fazer a apresentação de vocês, porque ela sim é uma cicloativista. Ela é. Ela é uma pessoa, ela é uma mulher... Eu lamento muito dela não ter conseguido, né? Mas ela veio numa outra... Mas ela não veio provavelmente por conta da Shimano Fest. Sim, foi. Porque é um evento que toma muito tempo dela e que ela fica de corpo inteiro, assim. O que importa é estar cada um falando num cantinho e divulgar se distribuindo, esse assunto. né? Se distribuindo. Eu comentei com meu marido antes de vir, você me mandou a matéria do dia do acidente e ele falou, aconteceu isso comigo em Brasília, o caminhão, a roda de um caminhão veio para cima de mim, eu consegui, né, me desvencilhar. Aí eu comentei com ele assim, minutos antes de vir para cá, não pode acontecer, é bizarro isso hoje acontecer. E por isso eu queria que a gente desse uma destrinchada aqui no panfleto do Ciclovida, em que o foco aqui está sendo a questão do respeito de algumas ações para motoristas, pedestres, ciclistas. Aí, você com propriedade para falar pelo lado dos ciclistas, eu quero que você nos ajude. E eu acho que o foco principal aqui é falar da questão da responsabilidade. Se cada um tiver o pedestre, o ciclista, o motorista e os motoristas, a coisa vai funcionar. E a lei. E fazer cumprir a lei que existe. A primeira aqui, da ultrapassagem de 1,5, ela é tão básica e, infelizmente, hoje a gente vê isso não acontece. Porque ninguém está informado também, né? E aí, que eu ia falar, educação. Não sabe? tem Eu acho que a informação. Campanha educativa é algo extremamente importante. Acho que e para todos, tem pedestre que não sabe que eles têm obrigações também perante o trânsito. Exatamente. É um assunto... A Renata, ela fez só... Não, aqui é para todo mundo. A equipe dela fez um levantamento de todas as ciclovias da cidade de São Paulo, não foi? Agora... A Renata, na verdade, ela foi uma inspiração, inclusive, para pedalar aos 44 anos, porque eu, quando me deparei com esse universo do ciclismo noturno, foi através dela, porque ela lança lá, anos atrás, sei lá, acho que anos 80, o Night Bikers, né? Ela foi inspiração para o ciclismo noturno real. Então, ela, de fato, como eu estava falando, ela é uma cicloativista, ela levanta muitas bandeiras e ela é que defende todos nós. Muita coisa que acontece na cidade de São Paulo é responsabilidade dela, coisa boa, positiva. A ciclovia, por exemplo, é um projeto da Renata Falzoni, né? Então, assim, a briga dela é constante e ela tem tanta necessidade de melhorar essa situação que ela se coloca como candidata a vereadora. E ela ganha com mais de 50 mil votos. E hoje ela está dentro do gabinete brigando pelas nossas causas, né? Por isso a indicação de levar o projeto Ciclovida para ela. Porque ela provavelmente vai se compadecer dessa situação, vai tentar fazer algum movimento, mais do que ela tem feito, inclusive, né? Não, e uma pessoa salva já é muito importante. E é muito importante vocês estarem com alguém com uma voz tão ativa... E muito respeitada. Ela é Exatamente. muito respeitada. E o que ela é? Ela é uma cicloativista, jornalista, arquiteta, fotógrafa. É das minhas. Vereadora. E ela tem como meio de transporte a bicicleta, aos 72 anos. Meu Deus, olha. Então ela vai para o gabinete de bicicleta. A última conquista dela agora recente foi um bicicletário que ela cedeu as 2 vagas dela de carro, que eram para carro que ela, no caso, ela não tem, ela cedeu para a equipe dela poder colocar legal, as bicicletas. Porque nem gabinete, nem bicicletário na câmera tinha, né? E então, assim, a gente dando uma olhada aqui, isso aqui, gente, é um mínimo do mínimo do mínimo, mas se isso aqui já for respeitado,
muita vida pode ser salva. Mas para ser respeitado, ele precisa ser conhecido, né? Então, Eu acho que falta educação, falta infraestrutura. O que a gente está falando, talvez, aqui da cidade de São Paulo, onde a gente encontra a melhor infraestrutura do nosso país. Mas a gente sabe o tamanho do país que a gente tem e sabe que as estradas não têm o nível de conservação que a gente tem aqui. nem pessoas Então, para trabalharem para isso também, Pois né? então falta um bom pavimento, falta um acostamento, falta sinalização, falta fiscalização, porque a fiscalização ela é importante. Fiscalização. Elisa, a gente não precisa ir tão longe, chegar nas estradas. Na própria ciclovia, a gente já tem uma limitação gigantesca de iluminação, a gente já tem uma falta de segurança enorme em relação a assaltos. Assim como todos os dias a gente perde um ciclista para o trânsito, a gente perde para o assalto. Também, Né? É. Então, assim, o ciclista, ele está muito vulnerável e precisa ser muito corajoso para estar pedalando, né? Uhum. Por isso que quando a gente se refere, é um cicloativista? Não, na verdade eu não tive a oportunidade ainda de chegar nesse nível de evolução e de colocar a mão na massa. Mas a gente, só de ser ciclista e ter essa coragem, a gente já está fazendo um movimento muito grande de política, Com certeza. um movimento muito grande político. E a gente pode se colocar no lugar de cicloativista quando a gente defende a nossa causa, sim. E eu estou aqui, inclusive, me solidarizando a vocês e me disponibilizando para o que eu puder ajudar, né? E Trazendo vocês para o repercutir podcast, esse movimento. para divulgar esse projeto, enfim. Mas falando de lei, a lei, ela existe, né? O que é mais falado é sobre essa distância de 1,5 metro, mas existem outras leis que nos protegem, mas elas nunca vão, de verdade, nos proteger. Porque não existe a fiscalização, como você havia dito. Exatamente. Né? Você vê a questão da manutenção veicular, que seria a principal nesse caso. A inspeção, né? Essa veicular, inspeção. A lei existe. A lei existe, Há mas... quase 30 anos. Então, mas ela que não no caso me sai a roda do implementada. caminhão, que se tivesse passado por uma inspeção veicular Pois é. correta, Talvez esse caminhão não estivesse nem rodando. nem Sim. rodando. muito provavelmente, né? Entende? Tem que São- ser, tem são que ser mais dados. rígido, né? Tem que ser uma inspeção mais rígida. Outra coisa que eu acho que falta é dados, sabe? Informação sobre ocorrências. Por exemplo, a gente não tem uma estatística Fiel. desse tipo de ocorrência. A gente pediu para a concessionária. Só o que vai para a mídia, né? Hã? Só o que vai para a mídia fica em evidência, Porque né? Não, quando é acidente de trânsito nesse caso, eles às vezes colocam só um acidente de trânsito com vítima. Então, mas e não coloca estatística a... de Eu trabalhei na Secretaria de Segurança por 15 anos. Às vezes não vai a dinâmica do A acontecimento. qualificação do acidente, né? De Então, como quando aconteceu. você puxa, tá lá, só um acidente de trânsito com vítima, ponto. Então, isso é pouco. Porque a Uhum. gente só consegue fazer política pública a partir de estatística, Estatística. né? Do que você tem de informação. Se você não tem informação, como que você vai fazer política pública, né? A gente sabe que a lei existe, por exemplo, especificamente da inspeção veicular obrigatória, Uhum. mas ela não é implementada. E aí você tem, por exemplo, você tem algumas informações, assim, até andei registrando alguma coisa que eu vi, né? Especificamente nesse estradas.com.br, que é um site, falar muito sobre segurança, né, nas rodovias. Então, especificamente em relação Mas não entram nesses pormenores, né? Então, mais cinto de segurança, não, o uso do álcool. fala muito sobre a questão da inspeção veicular obrigatória, que é uma lei que entrou no Código Brasileiro de Trânsito, Uhum. né, que é de 1997. Né? Então, assim, eles dizem lá que 5% da frota de veículos do Brasil é alvo de inspeção veicular obrigatória. Porque é uma frota de carros que foram ou modificados, ou tiveram reparações, ou foram recuperados de sinistros. Então, esses obrigatoriamente teriam que passar. Então, 5% da frota de carros, que são esses carros, passam nessa inspeção veicular obrigatória. A taxa de reprovação, quer dizer, esse carro não pode rodar, é de 35% a 40%. Ou seja, do mínimo
quase A metade, maioria já... né, desses veículos não podem. Os veículos de carga, né, que a BCR diz que ao menos 5% dos sinistros que acontecem com vítimas em rodovias concedidas, né, porque a BCR, a causa primária é a condição inadequada do veículo envolvido, né? Então, e alguns pesquisadores acham que, algumas pessoas especialistas acham que essa taxa é muito maior, né, do que 5%. Então, você imagina que 5% poderia ser evitado se houvesse inspeção. Pelo menos 5% poderia ser evitado se houvesse inspeção veicular obrigatória. Então, se fosse implementada a lei Então é obriga sim, os veículos obriga a serem a passar por inspeção Inspeção. veicular obrigatória, entende? E aí, quando você vai na mídia, você vai ver o número de acidentes que acontecem, de mortes que acontecem por peças, sobretudo pneus, que se desgarram desses caminhões, é uma coisa absurda. Isso é só um ponto, né? Isso é só um ponto. Um ponto que tem uma verdade. relação direta com a morte de dano. Que o que aconteceu com seu filho. Né? Um ponto. A gente sabe que o problema é muito maior do que isso. Muito maior. Não, o que vocês colocaram aqui no panfleto minimizaria muito, eu acredito que muitas mortes. Eu não posso afirmar números. Sim. Mas de responsabilizar, de cada um começar a ter autorresponsabilidade também. Mesmo a lei ser implementada necessária, porque infelizmente algumas coisas funcionam quando ou pegam no bolso, né? E aí sim funcionam. Mas a autorresponsabilidade mesmo dos pedestres, os próprios ciclistas em ter o cuidado. A minha irmã fala, eu aprendo coisas tão mínimas que não passavam pela minha cabeça. Ela tava andando do lado direito da pista, junto com o grupo, aí passou um carro, eu fui pro lado esquerdo. Não pode. Aí meu técnico, não faça, meu treinador, não faça isso, porque o carro tem que dar um e meio de um e vai ter que dar um meio de você. Aí ela, olha, isso não passa nada. Quando, na verdade, contando, o motorista não está nem sabendo disso, e né? não sabe. Mas a gente se protege da forma que a gente pode, né? Com a informação que a gente tem. Então, a educação, né, Carlinhos, como você por colocou... exemplo, o uso do acostamento. Né? O que a gente vê muito quando a gente pega trânsito na estrada são pessoas que desviam pelo acostamento e saem em velocidade. E ali tem muito ciclista. Pessoas não, veículos, E assim, o ciclista pode estar no acostamento, Sim, é o nosso pedestre direito. pode estar no acostamento. Na verdade, né? o ciclista, ele pode estar na rua. A bicicleta ela é considerada um veículo, né? é um direito, né? né? Um veículo menor que deve ser respeitado pelos maiores, assim como uma cadeia, né? Assim chega até a cadeira de rodas. Então, e o pedestre, a gente com o pedestre, o caminhão com o carro menor, enfim. essa informação precisa chegar. Então, o que acontece? Falta, de verdade, essas pessoas terem conhecimento para daí terem uma empatia e se reeducarem, né? Então, assim, não chega esse conhecimento. Por quê? Porque não existe campanhas que trazem, que enfatizam a conscientização, como outras campanhas. Porque, assim, que na verdade existe a campanha fortemente sinalizando a necessidade de cumprir as leis, né, as obrigatoriedades de motorista, se não é aplicado a multa. E aí vem aquela máfia gigantesca da multa e não faz outra coisa a não ser fiscalizar, né? Mas o ciclista... Só que não tem que ser por isso, tem que ser pela autorresponsabilidade, pela empatia. Portanto, porque a gente está falando do ciclista, mas tem o pedestre, né? Tem, assim, esse caos que a gente vive dentro dessa questão de tráfico mesmo, né? Enfim, de carros e tudo mais. Do volume crescente. Do volume crescente. Então, o que acontece? Primeiro, assim, eles desconhecem tudo isso, por isso não respeitam também. E aí tem um fator muito importante, que é o quanto a gente percebe como ciclista, o quanto eles são ignorantes no assunto. Com todo o cuidado, eu me refiro a essa situação de ignorância, de falta de conhecimento. De ignorar mesmo. Que a gente diariamente xingado, desrespeitado, tentando pedalar. Como se vocês estivessem então, invadindo assim, o espaço que não é de vocês, né? Vão pedalar na ciclovia, não tendo a informação que a ciclovia permite no máximo 20 km de velocidade, que não é a velocidade que a gente faz. Não é. E também que não permite um número grande de ciclistas. A gente tem um grupo
O Pedal Paulista, ele às vezes sai com 60, 50 bikes, a gente chega a fazer passeios ciclísticos mais importantes com 100 e poucas bikes. Como que a gente vai colocar tudo isso dentro de uma ciclovia, né? E assim, e aí eles hostilizam a gente demais, desrespeitam, mas por falta de conhecimento. Então precisa ter uma campanha de conscientização que traga para essas pessoas, para os motoristas como um todo, a informação. Lá na Itália, você pega as estradas entre as vinícolas, é muito comum você encontrar os grupos de ciclistas e todo mundo respeita porque já é comum. E é comum para todos, para que a gente aluga um carro, ele já avisa, faz parte da paisagem já. Faz parte. Tem os grupos de ciclistas, respeita. Olha, que lindo isso. A gente tem esse desprivilégio de sermos, né, um país de terceiro mundo e tudo chega aqui depois de muito tempo e vai chegar quando, né? Eu vou te falar que aqui em São Paulo é muito mais fácil você ver muitos ciclistas na rua usando a bike como o meio de transporte. Eu sou de Brasília. Isso tem crescido bastante. Lá, se você vê alguém andando com bike, não tem paciência. Mesmo. É isso. Sai da rua, vai para a ciclovia. Aqui dentro de São Paulo, a gente percebe, dentro da cidade, algumas regiões que o desrespeito ele ainda é maior. Né? Então, tem regiões que a gente fala, poxa, para lá eu não estou com vontade de ir. A gente evita, porque a gente sabe que a gente vai chegar lá e o desrespeito vai ser ainda maior. Então, assim, existe realmente essa necessidade dessa conscientização para daí a gente conseguir alguma coisa e a fiscalização. Quem é que está fiscalizando tudo isso? Quem? Aonde? Como que vai se aplicar essa multa a esse motorista? Temos imagens? Ele foi multado, né? Então, assim, eu acho que o ciclista, na verdade, assim, fechando essa pauta da minha parte para deixá-los falar, eu acho que o ciclista ele é bem desinteressante, assim, para a economia, né? Porque o ciclista ele não consome petróleo, ele não precisa financiar um carro, porque cada vez mais a gente tem ciclistas usando como meio de transporte, né? Ele não paga IPTU não, desculpa, IPVA do seu meio de transporte. Então, assim, eu acho que ele é desinteressante para a economia e ninguém está preocupado, né? Então, assim, a gente precisa unir forças mesmo e brigar cada vez mais pelos nossos direitos. Né? E é um trabalho de formiguinha que eu acho que esse é importante. Limitado esse, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar em termos de saúde pública, o ciclista não produz gás carbônico, né? Então, o ciclista, se tiver mais ciclista, pode ter mais saúde, menos internação, menos gasto de dinheiro público. Aí é que tá, mas entende? E quando vai pro privado, pro particular? Que aí Não, na verdade o que acontece? Quando vai privado, não. Quando vai privado particular, ele é interessante. O ciclista que se acidentou, ele é interessante. Mas e quando ele vai... Não, o que não gera dinheiro. Quando ele vai... quando ele precisa recorrer ao SUS, é mais um dando prejuízo. É mais um na fila, nos corredores, esperando por uma desocupação de uma maca. Desviada, né? Sim, porque mas não é por causa dele. Mas é uma... porque não se respeitou. Mas por causa de quem causou o acidente. Então, mas você percebe como o motorista importa muito mais para a economia do que o ciclista? O motorista ele vai financiar o carro, ele vai fazer consumo de petróleo. Olha, você trouxe uma questão... Ele vai fazer o consumo Eu acho que já é uma pauta nova. É um novo podcast. Ele vai, na verdade, mas é... Muito ele vai, o o motorista ele é muito mais importante. Então, vamos brigar pelos direitos do motorista. Por exemplo, o ciclista, ele também tem obrigações. E a gente cumpre. Se for entrar na pauta da sustentabilidade e tal, é o mundo ideal que a Carlinha está trazendo pra gente. Que é muito óbvio, né? Mas, infelizmente, a realidade... Sim, por exemplo, Carla, obviamente que o Dan estava com capacete. Sim. Ele estava com capacete. Com a bicicleta em ordem. Porque o ciclista, ele tem essa consciência. Ele leva a bike dele para revisão mensalmente. A gente coloca todos os equipamentos de segurança, sabendo que não dá para confiar no outro. A gente tenta se proteger, mas ninguém percebe a gente. A gente vira invisível. Então, a gente usa o capacete, né? A gente precisa do capacete, a gente precisa da luva, a gente precisa dos óculos, a gente precisa do farol dianteiro, do farol traseiro, a gente precisa da revisão da bike. A gente está cumprindo com as nossas obrigações. E os nossos direitos? Quem vai olhar para isso? Né? Se todo mundo cumprir com suas próprias, e eu acho que esse panfleto ficou muito legal por isso. Ele deixa claro, se cada um cumprir com as suas obrigações, a coisa vai funcionar.
E aí você trouxe uma palavra que eu acho que é a palavra-chave também, a empatia. Sim. O ciclista vai fazer porque sabe que está sendo o lado mais fraco, em competição com o carro, por exemplo. Mas o veículo tem que pensar no ciclista, no pedestre. Não, a gente leva cada fina de carro fechada. Eu sei que é. A gente passa por cada situação. E eu quero dar um exemplo bem rápido, e aí eu sei que é possível editar depois, porque eu me estendo demais. Não, você fica à vontade, só que daqui a pouco a gente vai encerrar. O meu papel, por exemplo, pra você ter uma ideia, que aí é onde eu sinto realmente a ignorância e a falta de empatia do motorista. O meu papel dentro do Pedal Paulista poderia ser diversos dentro do grupo, mas eu escolhi ser do corre. O que significa ser do corre? É aquela guia que vai perceber ali na frente qualquer obstáculo para proteger o grupo que está vindo. É um buraco, é uma lombada, é uma travessa, enfim. E aí eu faço esse papel com outras pessoas de me antecipar antes do grupo para protegê-los de qualquer obstáculo que a gente venha ter, inclusive fechar um farol para que os ciclistas passem. Os carros quase passam por cima da gente e xingam e brigam. E aí eu peço, de verdade, eu faço esse gesto. Tenha empatia pelo ciclista, por favor, né? Tenha consciência de que o esporte é importante. Eu fico trocando uma ideia no farol. E aí muitos amolecem, outros continuam querendo jogar o carro para cima da gente. Com a sua... Sim. E essa coisa da fina é uma coisa que muitos ciclistas se queixam, muito, né? o tempo todo. Você falou da roda que soltou, que aconteceu, essa fatalidade absurda, mas você sabe de que forma que outros ciclistas de road, que é a bike de estrada, né, mais conhecida como speed, eles perdem a vida pelo simples fato do vento do caminhão. Porque o caminhão passa muito perto, podendo se distanciar um pouco mais. Lívia, eu não sei se é esse espaço, mas eu queria trazer uma situação. Temos tempo ainda para eu colocar? Estamos com uns minutinhos para você mas colocar eu acho que é um tema que eu acho que eu já ia pedir para você dar a voz para vocês fazerem uma finalização. Tá, talvez seja a oportunidade. Um acidente como esse, ele tem como consequência uma investigação, né? Sim. E você abre um processo criminal, né? Independente do desejo da família. Se abre um processo criminal, esse processo é conduzido por uma delegacia que faz todo um processo de investigação e leva isso para o Ministério Público para fazer uma avaliação se aquilo cabe algum tipo de consequência, se consequência ou para transportador ou motorista. Eu queria trazer a situação que a gente se deparou na semana passada. O Ministério Público resolveu arquivar o processo criminal porque não encontrou no trabalho investigativo nada que pudesse comprovar a responsabilidade de nenhuma das partes. E aí eu trago para vocês o que aconteceu. O acidente de Dan aconteceu às 6h30 da manhã. Às 5h30 da manhã, o caminhão sofreu uma manutenção na roda que se soltou. Isso não é por estar registrado, existe um documento mostrando que houve uma manutenção naquele horário. A manutenção foi feita por um funcionário que foi interrogado, ele deu um depoimento, e ele informou que ele não era o profissional habilitado a fazer a manutenção, porque a pessoa que deveria ter feito a manutenção faltou no dia. As roscas que foram encontradas depois do acidente, elas tinham sido trincadas. O parafuso que estava segurando a rosca já tinha perdido o rosqueamento. O rosqueamento já estava maluco. Quer dizer, já estava espanado. Não, tá tudo errado desde o início. Depois de um conjunto, o motorista estava dentro da velocidade, o tacógrafo informou, ele não estava alcoolizado, então não foi. Mas veja, o que é que a gente quer com isso? A gente quer achar um culpado para isso? Não, a gente quer que um evento como esse tenha uma consequência. E não coloque mais um substituto incapaz. Se essa consequência é fazer com que as transportadoras passem por uma vistoria, se deve existir uma lei que obrigue a manutenção que tem que ocorrer, porque eu acho que é importante que ocorra. E responsabiliza de fato. Então, e a gente como família recebe uma informação de que o processo foi arquivado, você se pergunta qual a consequência que uma morte como essa trouxe na melhoria da segurança na viária. E aí vai ficar por isso mesmo? Se não forem iniciativas como essa, eu acho que uma perda dessa, ela não se transforma num movimento para melhoria dessa segurança nas nossas rodovias.
Então, eu acho Com que certeza. eu não sei se é o Sim. espaço para a gente falar disso, mas eu acho que o fato de você não ter consequência também faz com que a gente acabe não tendo melhorias na estatística de acidentes que a gente tem na estrada, entendeu? Por isso que eu acho muito importante essa luta, eu acho muito importante essa união de vocês. É importante ter uma voz ativa como a Renata, né? Renata Falzoni. Muito importante. A gente tem a sensação... Te recomendo que você vocês insista em trazê-la aqui. Né, eu vou insistir. A sensação de que é um trabalho de formiguinha, Sim. Mas se toda a família, todas as pessoas que passaram por essa situação aceitarem e nada vai mudar. E foi por esse motivo que eu trouxe todos vocês aqui. Eu fiz questão, falei, Carla, vai atrás. E Carla, eu acho assim, fica uma esse dica, é se unir à comunidade, realmente. É isso. A comunidade desse universo do ciclismo, porque é tipo andar de mão junto, sabe? Assim, de mãos dadas, sabe? De ninguém largar a mão de ninguém e tentar se aproximar dessas pessoas e ver de que forma que elas podem te ajudar. E me ocorreu também, assim, pensando na questão da educação, eu acho que isso tem que começar desde cedo, sabe? Desde as crianças. É cultural, né? Tá tudo enraizado, é difícil fazer esse movimento porque é cultural, né? A falta de educação, inclusive. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Não. A gente e é por isso que a gente tem que lutar dando os passinhos, levar para a escola, leva panfleto para a escola, começa a falar e é isso. E vamos aqui, vamos gravando, falando, colocando a boca no trombone. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar. Arrasada, voa o tempo. Essa daqui trouxe tantas questões que eu falei, eita, esse aqui é um outro podcast. Eita, esse aqui é outro. Aí a Carlinha, educação. Seria de um podcast maior, né? Um podcastão. Podcastão. Pessoal, eu tô muito feliz com a presença de vocês. Infelizmente, chegamos ao final desse episódio que foi tão rico, tão especial e que foi, assim, impossível esgotar. Impossível. Daria para ficar aqui mais um tempo. Algumas horas. Antes de encerrarmos, eu queria agradecer especialmente aos nossos convidados, Elias e Carlinha, por compartilhar com tanta coragem e generosidade uma história que foi marcada pela dor, mas pela força e pelo propósito. Eu sei que cada palavra aqui foi carregada de amor, saudade, e eu tenho certeza que, além de um assunto tão sério, tocou os corações de muitos. E como disse a Lu, quem sabe cada um começa a ter um pouquinho mais de empatia e autorresponsabilidade sobre como lidar com tudo isso daqui para frente. Lei, é uma questão macro, né? Mas se cada ouvinte tomar essa autorresponsabilidade e começar a divulgar, também vai ajudar muito esse movimento Ciclovida, aqui, né? Ciclovida. E o nome é lindo demais. Lindo. Tocante demais. E Lu, chamei de Lu. É Lu. Na verdade, Luciana Fioravante tá na minha certidão, mas eu me apresento só como Lu. Para mim é Lu. Só como Lu. Que compartilhou conosco a sua história, que é muito inspiradora também. A Lu, por si só, daria um podcast, né? A história inspiradora dela. Que mostrou que nunca é tarde para se reinventar. Depois de 44 anos sedentária, encontrou no ciclismo não só um esporte, um novo estilo de vida. E que tornou você uma verdadeira cicloativista. A Lu é a personificação do cicloativismo. E por todas as suas palavras, desde o início. Não cicloativista ativa ainda, porque realmente precisa de um conhecimento mas maior. Você tá aqui falando, mas tanto de informação. O fato de estar aqui, qualquer movimento que a gente tem feito, já dá para levantar essa bandeira e defender. É isso, e a gente vai em frente. Esse a minha rótulo. Irmã também, que tem um grupo dela lá de São José do Rio Preto, eu já falei, já começa a divulgar. E uma homenagem ao Daniel, que não era apenas um ciclista, era um filho, amigo, uma inspiração, um jovem com sonhos, sorriso fácil, um imenso amor que ele tinha pela sua vida. E isso mostrava uma pessoa que acordava de madrugada para poder viver. Incrível isso. Né? Incrível. A sua história, infelizmente, foi interrompida por um sinistro que poderia ter sido evitado. Sim. Mas que agora vai ecoar como um chamado à consciência, ao respeito e à empatia no trânsito. Que a memória do Daniel continue iluminando caminhos, inspirando mudanças e salvando vidas. Que possamos todos os dias lembrar que cada pessoa que encontramos na estrada
tem alguém que espera em casa. Muito bom. E essa é a nossa homenagem. Transformar o luto em luta, a dor em movimento e a lembrança em ação, por um trânsito mais seguro, mais humano e mais justo. E se você conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, mas hoje eu vou falar diferente. Essa frasezinha final, eu vou falar, não é só para quem possa se beneficiar. Eu quero que você ajude a multiplicar. Sim. Compartilhe esse nosso episódio. Deixe suas dúvidas ou sugestões aqui nos comentários. Eu vou deixar as informações sobre o projeto Ciclovida. Eu vou deixar todas as informações da Lu também. A Lu está disposta a falar, ajudar, divulgar. Sim. E acolher quem precisar. Uma das nossas próximas convidadas vai ser o casal maravilhoso para a gente continuar com essa conversa e reforçar, reforçar esse movimento. Vamos, e também, mulherada, quem quiser, estiver passando por alguma situação. Pedal Paulista Oficial é um acolhedor. grupo gigantesco que tem grupo de iniciante, mais avançado, e tem um grupo que é o Pedal Delas, que é um grupo que acolhe mais a mulherada, que o homem também é bem-vindo, mas a gente faz esse movimento com a esperança de que algumas mulheres que só vão onde o marido está saiam desse lugar de submissão e se sintam mais livres, porque serão acolhidas por nós e que tenham a coragem de estar na rua, porque a gente está junto para uma proteger a outra. Então tem esse grupo também que é incrível e está bem-vinda a vir pedalar com a gente. Opa! Cria essa coragem. E é isso, o podcast fechou com chave de ouro do jeitinho que eu gosto. Acolhendo, abraçando e... Muito lindo o que você disse. Eu queria que vocês nos ajudassem nessa, de verdade. E não esqueçam de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima com mais doses de café sem pressa para você. Pessoal, muito obrigada Obrigado pela a você. presença. Obrigada. Quem agradece obrigado. somos nós, né? Muito obrigado pelo muito espaço, pela obrigado. oportunidade. Espaço pra Foi um gente prazer. foi importantíssimo. Obrigado. Foi um prazer. Ficou um gostinho de quero mais. Vai dar Vamos fazer outras certo e vezes. vamos comprar essa luta. É de todos. Essa luta é de todos. É de todos mesmo. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.